Meus irmãos, graça e paz, Cláudio e o nosso canal de estudo da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos fechar hoje o nosso primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa lição de jovem, e nós estamos estudando, finalizando hoje, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, finalizando essa lição de hoje, essa revista, hoje, nossa 13ª lição, que tem como título A Igreja não sobrevive sem doutrina. Estudamos ao longo desse trimestre a sã doutrina, a palavra de Deus, como vai dizer Paulo na Epístola 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça, nos instruir na sã palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda, porque Deus não muda. Ela não erra, porque Deus não erra. Ela não se equivoca, porque Deus não se equivoca. É a palavra de Deus. E vamos fechar esse trimestre trazendo um breve resumo sobre essa nossa 13ª lição, fechando o trimestre estudando sobre a sã doutrina, trazendo uma recapitulação, um resumo sobre as nossas 12 lições estudadas ao longo desse primeiro trimestre 2024. O nosso texto principal está na carta escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, carta pastoral, capítulo 2, versículos 6 a 7. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, te dar por exemplo de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. O resumo: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Os objetivos que estaremos pontuando nesta lição nos levar a compreender que o firme fundamento de Deus, ele permanece, ele não é alterado, ele não é substituído. Saber como o crente pode desmascarar os mentirosos, obviamente a partir do conhecimento da sã doutrina, e nos conscientizar da importância de se viver uma vida moderada. A gente sabe que os princípios divinos, os princípios bíblicos, eles são imutáveis, tá? A palavra de Deus, ela não se relativiza, ela não se equivoca. Então, aquilo que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, considera como pecado, continua sendo pecado. Não é que foi pecado há anos atrás, há épocas atrás, e hoje já não é considerado pecado. Nada disso. A palavra de Deus, ela não se relativiza. Aquilo que Deus diz sim, é sim. Aquilo que Deus diz é não, tá? Então, a lei divina não pode ser revogada ou ajustada a interesses humanos, tá? É o homem que tem que se adequar àquilo que Deus, através da sua palavra, nos ensina, tá? A verdade bíblica, ela não pode ser relativizada, flexibilizada para atender ao egoísmo, ao hedonismo, tá? Da raça humana. O homem, ele tem que se adequar ao que a palavra de Deus diz, pois Deus é nossa autoridade maior. A Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus, logo ela é o que está escrito nela,
é a nossa autoridade maior. Não é a Bíblia, novamente, que tem que se adaptar àquilo que o homem deseja, de jeito nenhum. O homem ele tem que se adequar ao que a palavra de Deus nos instrui, tá bom? Nosso texto bíblico está na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 14 a 21. O apóstolo Paulo, escrevendo, nos diz: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, contextualizando esta passagem aqui de 2 Timóteo, capítulo 14, capítulo 2, versículo do 14 a 21, nós, aplicando nessa nossa lição, encerrando o trimestre, vamos refletir a respeito do caráter essencial da doutrina para a manutenção da vida e da saúde da igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver também que o objetivo é reafirmar a importância da doutrina para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os fundamentos doutrinários de Deus são firmes e eternos. Primeiro ponto da nossa lição, primeiro de 3, o firme fundamento de Deus, ele permanece, tá? Os fundamentos divinos revelados nas Sagradas Escrituras contribuem, obviamente, para afirmar a nossa fé em Deus. Nós estamos firmados naquilo que a palavra de Deus diz. Nós estudamos ao longo do trimestre, como está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. E os irmãos, a igreja primitiva, os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre os irmãos, no partir do pão. Ninguém tinha necessidade, ninguém passava necessidade, tá? Um ajudava o outro, e nas orações. Então havia unidade na igreja. O apóstolo Paulo afirma que o fundamento, ele é de Deus, ele fica firme, né? Haja o que houver. Haja o que houver. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todo o fundamento de Deus, ele fica firme, pois pertence a Deus, tá? Então, as obras de Deus, ele vai refletir seu caráter, o caráter do próprio Deus. O que Deus faz não está separado daquilo que ele é. Ele não pode negar a si mesmo. Então, o caráter de Deus não está separado, desassociado daquilo que Deus é, tá bom? Os preceitos do Senhor, ele permanece para sempre, tá? Inabaláveis, imutáveis, porque Deus não muda. Deus é imutável. Deus permanece para sempre. Logo, a sua palavra
ela não volta atrás. O teólogo Norman Geisler, ele vai dizer que ele define a eternidade como não temporalidade ou atemporalidade, ou seja, não sujeito ao tempo e nem sujeito ao espaço. Assim é o nosso Deus, do princípio ao fim. As Sagradas Escrituras, a Bíblia declara que Deus não é dominado pelo tempo. Deus não está sujeito ao tempo, pois Ele é eterno, tá? Deus é eterno. Deus é antes de todas as coisas. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está dizendo, né, que no princípio criou Deus. Ou seja, no princípio da criação, Deus já estava. Então, Deus é eterno. Deus é infinito. A doutrina do Senhor de Deus é um fundamento eterno. Por quê? Porque Deus é um Deus eterno. Além de eterno, o seu fundamento é firme, não sofre variação, não muda. Jesus vai dizer que passará os céus e a terra, tá? Mas nem um tio, nem um jota, nem uma vírgula daquilo que está escrito na palavra de Deus deixará de se cumprir, tá? Deus não falou algo hoje e amanhã ele volta atrás. Deus não muda. Então a gente precisa ter este fundamento. O fundamento de Deus é firme e inabalável, não sofre alteração nem cede a nenhum tipo de pressão. A gente vê as pessoas equivocadamente dizendo: se Deus não fizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque Deus tem que fazer. Totalmente equivocados, tá? Deus não é nosso garoto de recado. Quem somos nós para dizer a Deus o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer, tá? A gente precisa aprender a colocar as coisas no seu devido lugar, aplicar corretamente. Nós que temos que obedecer à palavra de Deus. Não é Deus que tem que se adequar àquilo que eu quero, àquilo que eu gosto, àquilo que eu desejo que ele faça. Ele tem que fazer. Não, não. Se a minha vontade está de acordo com o que a sua palavra diz, tudo bem. Mas, do contrário, é apenas invenção humana, né? Deus é soberano e ninguém diz a ele o que ele deve fazer e como fazer. Ele sabe todas as coisas. Então, o fundamento de Deus, ele é inabalável, pois vai refletir o caráter firme do Senhor, né? O seu fundamento, a sua firmeza, que dá firmeza ao crente, né? Para viver uma vida de santidade. Então, a sã doutrina, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. O segundo tópico da nossa lição, desmascarando os mentirosos, tá? A palavra de Deus aponta para a triste tragédia realizada por aqueles que andam emprestando sua boca para o diabo. Jesus vai dizer lá no Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo ele nunca se firmou na verdade, tá? Jesus chama de o pai da mentira. Logo, todos aqueles que andam pecando estão obedecendo ao pai da mentira. A mentira é uma triste realidade, infelizmente, na nossa geração e, pior ainda, no meio da igreja, né? À medida que o tempo passa, se aproxima a vinda de Cristo, né? O mundo se rende ainda mais a essa prática da mentira.
Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Por quê? Porque Jesus é a verdade. A gente precisa nos policiar como estamos lidando com a nossa caminhada cristã. A gente tem a palavra de Deus como nosso manual de regra de fé e de prática, mas muitas vezes a gente tem deixado a Bíblia Sagrada de lado e temos desperdiçado o nosso tempo com coisas que não acrescentam nada para as nossas vidas. E o resultado são cristãos frios, vazios, falando coisas que não agradam a Deus e emprestando seus lábios, sua boca para que o inimigo use para fazer coisas erradas, né? O engano é a principal arma do pai da mentira, do mentiroso, especialmente aqueles que mantêm o que mentem em relação às questões doutrinárias, cujo propósito é desviar as pessoas da verdade, tá? Os mentirosos, eles negam a doutrina e a realidade da ressurreição, ou muitas vezes não negam, apenas distorcem, modificam, né? Eles desviaram propositadamente a verdade a fim de macular e desvirtuar a fé dos cristãos. Foi essa estratégia que o diabo usou lá no Gênesis, distorcendo aquilo que Deus havia dito a Eva. Deus havia dito para o casal que de toda árvore do jardim deveriam se alimentar do seu fruto, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria, porque no dia que delas comessem, certamente morreria. O diabo distorceu aquilo que Deus havia dito, né? Foi assim que Deus disse, de toda árvore do jardim não deveria comer. Então olha como o diabo ele é sagaz. Então assim são estes que se emprestam ao inimigo, né? Distorcem a palavra de Deus. Pedro vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, 21, que nenhuma profecia é de particular interpretação, tá? Nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, as distorções, as heresias, surgem a partir daí. Pega a palavra de Deus, tira do seu contexto e aplica isoladamente. Daí vai haver todo tipo de falsidade, de ensino herético, né? E o povo de Deus, aqueles que não se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus, acaba sendo levado por essas falsas doutrinas, estes falsos ensinos. Então temos que ter cuidado e nos mantermos vigilantes doutrinariamente, pois muitos buscam enganar e corroer as bases doutrinárias da igreja. Os enganadores sempre apresentam meias verdades, tá? A fim de disseminarem o veneno doutrinário no meio da igreja, tá? No nosso dias é o que mais tem. Hoje existe igreja para tudo quanto é lado, todo lugar existe uma igreja. Pessoas que vivem totalmente contrário aos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, abrem a igreja. Aí aquelas que não querem se adequar àquilo que a palavra de Deus diz, determina, vão para estas igrejas, achando que estão agradando a Deus. Mas a palavra de Deus, ela não se relativiza. Ela não muda. Se Deus disse que é pecado, se está na palavra de Deus que é pecado, que é abominação, não vai deixar de ser abominação se for para determinada igreja.
porque lá está dizendo que não. É a palavra de Deus que é a verdade. Não é aquilo que sai da minha boca se eu não estiver de acordo com o que a palavra de Deus diz, tá? Então a gente precisa ter cuidado. O apóstolo Paulo ensina também que o arrependimento é o caminho para que essa mudança possa ser uma realidade na vida destes que têm se deixado levar por essas distorções, tá? A esperança para aqueles que andam mentindo doutrinariamente, será que há esperança para essas pessoas? Sim, se arrependerem, se houver arrependimento e o abandono dessa prática do erro, sim, nós estamos vivendo o período, o tempo da misericórdia de Deus. Esse tempo vai terminar, tá? Então, ainda há tempo de nos arrependermos dos nossos erros, confessarmos e voltarmos para o Senhor Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá na epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, né? A transformação e o arrependimento só pode ocorrer por meio de uma instrução feita com mansidão, né? Por aqueles que Deus tem colocado na direção da sua igreja, do seu rebanho, para que venham instruir o povo de Deus doutrinariamente, como a palavra de Deus ensina. No evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 21, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Em outras palavras, ensina, instrui, cuida. Né? Paulo chega para Timóteo e diz: ensina a sã doutrina, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra de fé e de prática. Né? Nossa revista desse trimestre, ela focou no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus não deixou nada escrito. Foram os seus apóstolos que escreveram, tá? Escreveram tudo aquilo que Jesus ensinou, que eles viram, né? Então eles escreveram, eles foram testemunhas, andaram com Cristo, tá? E para a gente finalizar, vivendo uma vida moderada. O crente, ele é chamado a viver uma vida moderadamente. E as condições necessárias para isso, obviamente, que estão à nossa disposição. São instruções que a palavra de Deus nos orienta a viver uma vida temperada, equilibrada, para a glória de Deus. O crente ele não deve se envolver em contendas de palavras, como está aqui no nosso texto bíblico, de referência de 2 Timóteo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavras que para nada aproveita, senão para perversão dos ouvintes. Então, aqueles que querem agradar a Deus e herdar a vida eterna, obviamente, devem procurar viver uma vida santa, justa, equilibrada, fiel, em amor, né? O crente, ele é moderado, quando ele é moderado, ele é comedido, tá? Em suas ações, em suas palavras, né? Ele precisa ser um crente que dá exemplo. A manifestação do fruto do Espírito, registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, reflete com elevada precisão as características de um crente moderado, em contraste, obviamente, com aquele que vive uma vida sob o domínio da carne. Tá? Então, a carne, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai discorrer ali as obras da carne, daqueles que são escravos do pecado. Né?
Já aquele que vive debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, ele vai desenvolvendo o fruto do Espírito, que são características, atributos daqueles que têm a mente de Cristo, né? O amor, a bondade, a paz, a mansidão, a temperança, o ser longânimo, né? A fidelidade, o domínio próprio, né? Então são fruto que o cristão ele vai desenvolvendo na sua caminhada. Tá bom? Obviamente, ele precisa estar alinhado com o que diz a palavra de Deus. A moderação é uma obra exclusivamente do Espírito Santo, motivo pelo qual o crente que deseja viver moderadamente, ele deve andar e ser guiado pelo Espírito Santo do nosso Deus. O próprio Jesus, né? Quando Jesus começou o seu ministério, o Espírito de Deus veio sobre Jesus, né? Quando Jesus leu ali na sinagoga de Nazaré, quando Jesus leu ali a passagem ali referente ao profeta Isaías, onde Isaías diz que o Espírito de Deus, obviamente uma profecia sobre Jesus, está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para curar, para dar vista. Então, o Espírito de Deus estava sobre Jesus, senão Jesus não resistiria, tá? Então, o Espírito de Deus estava sobre Jesus, assim somos nós. Se o próprio Cristo precisou ser revestido pelo Espírito Santo de Deus, o que será de nós, né? Meros mortais, tá? Então, a gente precisa estar sob a direção, né? Debaixo da direção, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Somente pelo Espírito Santo é que o crente pode viver uma vida verdadeiramente moderada, equilibrada, tá? E o apóstolo Paulo ensinou também, estimulou Tito a ensinar os jovens a serem moderados. Tito, capítulo 2, versículo 6. Se o crente é chamado a ter uma vida moderada, qual é o caminho a ser tomado para que este objetivo seja alcançado? Obviamente que é ter uma vida de intimidade com o nosso Deus. Não pode faltar a oração, o jejum, a consagração, a dedicação às coisas do nosso Senhor. A moderação não é uma virtude a ser sentida, mas a ser vivida em nosso dia a dia, tá? Então esse é o resumão da nossa 13ª lição, fechando esse primeiro trimestre de 2024, onde estudamos, né, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e nos veremos na próxima lição do nosso segundo trimestre de 2024. Deus abençoe.